Oi pessoal, eu sou a Camila Shinoda. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando dando aula em japonês, em Nihongo. Tem 2 vídeos no meu canal que eu tô ensinando meu marido algumas palavras e tal, algumas frases. E quando eu coloquei esses vídeos, muitas pessoas mandaram mensagem pedindo pra fazer vários vídeos desse tipo e outras também queriam que eu desse algumas dicas de japonês, ensinasse japonês pelo canal. Então, eu vou tentar ensinar japonês por aqui. O método não tem nada assim, nenhum roteiro. Eu vou fazendo os vídeos conforme for fluindo, alguém for perguntando. Não vou me ater a nenhum método assim específico, nenhuma apostila. Embora tenha várias aqui e eu mostre algumas, eu vou pegar um pouquinho de cada e tal. Se alguém quiser adquirir também para ir acompanhar, fica à vontade, eu passo. Pode mandar mensagem que eu passo o nome dos livros, dou dicas dos livros e tal, onde comprar. Começando, para você estudar japonês, você tem que ter em mente como funciona o idioma. Eu vou tentar explicar bem certinho. Não sei se eu vou acertar os termos gramaticais corretos, porque eu não aprendi japonês com professores brasileiros. Eu aprendi japonês na raça. Eu cheguei na escola, eu não sabia falar nada em japonês e eu aprendi direto com os japoneses, com desenhos, com mímicas, assim, japonês, não sabia português e eu não sabia nada de japonês e mesmo assim eu aprendi. Tive que aprender dessa forma. Então, eu não sabia as regras, assim, hoje que meu marido estuda, ele fala, não sei o que é a partícula tal. Eu não sei o que é partícula, mas eu vou tentar aprender pra dar aula aqui. No Japão, nós temos 3 tipos de escrita. Nós temos o hiragana, o katakana e o kanji. Mais ou menos isso. Esse é o hiragana, katakana e o kanji. São as 3 formas de escritas que nós temos aqui no Japão. O hiragana a gente usa para palavras japonesas, para escrever o vocabulário japonês comum, nomes de japoneses. Quando é palavras estrangeiras, qualquer coisa de origem estrangeira, a gente vai usar o katakana. Então, os nossos nomes de gaijin, de estrangeiro, todos escritos em katakana, a não ser que você tenha um myoji, um sobrenome, em japonês. Aí a gente usa, né? Só que é correto você usar o seu myoji em kanji se você tiver registrado na prefeitura. Então isso eu vou dar até um alerta para quem mora aqui no Japão. Eu tenho o sobrenome japonês Shinoda e tenho kanji para isso. Só que na prefeitura eu estou registrada o nome inteiro em katakana. E eu fui abrir uma conta no banco e eu coloquei. Na verdade, desculpa. Na prefeitura tá registrada em Romaji. Aqui no Japão, as letras romanas, essas comuns, o japonês fala de Romaji. Então tem mais isso também que usa agora, né? Romaji. Então meu nome tá todo em Romaji. E quando eu fui preencher os formulários, eu usei o kanji pro Shinoda. E pro resto do meu nome, katakana. Voltou pedido negado, dizendo que esse nome não existe. Então, procurem se informar quando vocês forem preencher documentos, porque geralmente é o que está registrado na prefeitura. Quem quer usar o nome em kanji, em hiragana, katakana, tem que registrar. Voltando. Kanji são esses ideogramas que a gente fala, acho que ideogramas que são falados, são essas combinações de ícones. E ícones não, de desenhos. E pro kanji, nós temos 2 formas de ler. Nós temos o onyomi e o kunyomi. Não quero complicar a vida de todos, mas só para vocês terem uma noção. Onyomi é a leitura originária da China, porque antigamente, aqui no Japão, quando começou a influência da China aqui,
entrou o budismo e tal, os japoneses também pegaram os kanjis da China. Então, o kanji onyomi, a forma de ler, de pronúncia, onyomi, é originário da China, e o kunyomi é a pronúncia dada aqui no Japão. Então, quando você pega um livro uma apostila que explica sobre kanji, você vai ver sempre onyomi, kunyomi. E eu só fui descobrir isso depois de adulta. Eu decorava sempre as formas de pronúncia dos kanjis, mas eu não fazia a mínima ideia por que era daquela forma, porque não me explicaram. E se me explicaram, eu não entendi. Porque eu entendia muito pouco de japonês, assim. Eu aprendi na marra. Então aqui no Japão nós temos 4 formas de escritas: hiragana, katakana, kanji e romaji. Para você começar a aprender japonês, o ideal, assim, a maioria dos métodos começam pelo hiragana. Tem outros que começam pelo katakana. Na escola japonesa, eu comecei com os dois juntos. Então, foi hiragana e katakana ao mesmo tempo. Tem um livrinho, uma coleção que meu pai comprou há muitos anos, quando ele morava aqui no Japão, que é esse alfabeto. Eu não sei se existe ainda para comprar. É uma coleção inteira, vem todos os livros e é o método mais facilitado que eu já vi para você aprender japonês sozinho. É porque ele começa assim, muito detalhado. A gente vai usar muitas voltinhas no hiragana. O katakana geralmente a gente usa riscos mais rígidos, assim, mais retos, né? E aqui ele começa explicando o hiragana bem detalhado. Já vem com a parte para você treinar. Se você mora aqui no Japão, o ideal é você comprar esses livrinhos, livros desse tipo. Essa capa tá toda colorida porque eu comprei na Topia, que é uma loja de menininha daqui do Japão, né? Mas se você for no Daiso, no Seria, tem esses cadernos assim. Esse ainda não tem os quadradinhos, os risquinhos no meio. Geralmente tem, dentro de cada quadrado desse, uma cruz pontilhado, que é pra você saber onde você começa o kanji, porque o kanji, o hiragana, o katakana, tem o que a gente fala de kakejun, que é a ordem de escrita. Então, por exemplo, eu vou começar a escrever o K. Esse aqui é o K em hiragana. Por exemplo, nesse método, não sei se dá pra ver, qualquer coisa dá um zoom. Aqui tá. Você começa escrevendo essa parte. Ichi, ni, san. Os japoneses normalmente escrevem bem certinho porque eles foram alfabetizados aqui, tudo devagarzinho, né? Desde o Reikuen, do Shogaku, tudo detalhado. A gente que tem que aprender meio que na raça, a gente decora mesmo a letra. No meu caso foi assim, pra depois eu aprender esse tal do kakejun. Mas existe isso. Então, se você já quiser aprender com o kakejun certo, é melhor. Porque fica mais bonito. E quando um japonês te vê escrevendo, às vezes eles vê a gente fazendo certo e eles falam: nossa, você é estrangeiro, você sabe o kakejun, né, das letras. Então é legal se você aprender bem certinho. Se você tiver tempo, é claro. Tem muitas palavras, letras, sílabas que japonês não consegue pronunciar. Então, por exemplo, você vai falar fa. Não existe uma letra aqui no Japão, fa, com Fs, F-A, F-E. Você vai acabar usando o katakana, né? Porque não vai existir nenhuma palavra em japonês com fa. Então vai ser uma junção de duas letras. Por exemplo, do hiragana, você vai usar o fu e o a pequenininho. Seria tipo fua, né? Quando você vai usar esse tipo de sílaba, você diminui as letras. Então, por exemplo, se o seu nome for Fábio, aqui no Japão não tem uma sílaba, fa.
Então você vai ter que entrar, escrever com katakana, porque seu nome é estrangeiro, e vai ter uma junção. Por exemplo, no katakana, pro fa, pro F, a gente usa a base fu. Então, e não é fu, é fu. Tipo, um meio termo entre o H, RR, fu, sei lá. Aqui no Japão, quando você vai escrever o RR, você usa no Romaji ainda o H. Depois eu vou fazer um vídeo explicando só isso. Mas só pra vocês terem noção. Então, aqui no FA, a gente vai usar o fu, letra normal, grande, do katakana. E nós vamos pegar o A do A, I, U, E, O, que aqui no Japão não é A, I, U, é A, I, U, E, O. A gente vai pegar essa letra e vamos diminuir. Então, essa junção aqui virou Fá. Fá, na verdade, né? Fá. Aqui, essas letras é o Bi, O. Fabio. Então, no caso dos Fs, da conjugação dos Fs, vai ser Fá, Fi, Fu. Fu, o Fu, não coloca o U, porque vai ter o mesmo Hatsuon, a mesma pronúncia. Então, você não precisa colocar. Então, Fa, Fi, Fu, Fe, Fo. Esse é um exemplo de pronúncia de letra que o japonês não consegue pronunciar assim com tanta facilidade. Só que pior do que isso é o V. No caso do V, por exemplo, é Vânia, o nome da pessoa. Aqui no Japão, quando os nomes estrangeiros chegam, não tem um nome em katakana certo. Eles vão escrever de acordo com a pronúncia que eles conseguem, com a forma que eles conseguem pronunciar. Então, não existe nenhum nome original japonês, Vânia. Então, eles vão ficar ba, va, va. Então, assim, tem duas opções. Talvez eles escrevam Vânia. Esse aqui é um U do katakana. Quando a gente coloca sempre esses dois risquinhos, é a entonação de B. E o A pequenininho, igual aquela regra do FA que eu falei em relação aos Fs, né? Então, Vânia. Ou, se ficar mais fácil para eles pronunciarem, eles vão colocar Ba direto, Bania. Bania. Vai ficar assim, Bania. No caso do meu irmão, ele se chama Vinícius. E quando a gente chegou aqui no Japão, quando nós fomos entrar na escola japonesa, eles escreveram o nome dele conforme a professora conseguiu pronunciar. E nós estudamos em duas escolas diferentes, em tempos, assim, não consecutivos, porque nós estudamos 2 ou 3 anos, fomos pro Brasil, ficamos uns 11 meses e voltamos. E aqui no Japão, as escolas japonesas, você é direcionado para a escola mais perto da sua casa. Então, como nós voltamos para outro apartamento, outra casa, a nova escola deu outra pronúncia, outra ordem de letras pro nome dele. Então, em uma das escolas, ele tinha que escrever o nome dele Binishio, porque o japonês não consegue falar V. Então, ficou Bi. Eles acharam Bi. Ni, Shio. Não tem os sios também. Eles não conseguem pronunciar isso. Então, eles vão adequar. Ni é normal, tem o Ni. Shi, o Su. Seria uma das pronúncias, ou Shio. No caso, eles acharam que Vinícius era mais parecido com Benicio. Então, formaram esse nome para o meu irmão em uma das escolas. Na segunda escola, a professora achou que ficaria melhor se ele fosse chamado de Benicius. Talvez seja, né, mais parecido com Vinícius, mas já tem uma letra a mais e é B, não é Vi, né? Não tem nada a ver com Vi.
ficou como B, Benícius. E ele tinha que escrever. Isso desde pequeno, né? Toda essa combinação, eles não facilitam para nós. Então, em relação à família do B, quando você vai escrever o B, a gente coloca esses dois tem, que a gente fala aqui no Japão. E isso aqui, se eu apagar esse tem, ele fica Ra. Então, o B é o Ra com tem, que vira Ba. Então, vai ficar Ba, Bi, Bu, Be, Bo. E isso é katakana, para nomes estrangeiros. No caso do hiragana, a gente não vai ter tanta bagunça assim, porque você não escreve um nome estrangeiro com hiragana. Então, às vezes, para você decorar é mais fácil o hiragana. Talvez seja por isso que alguns métodos começam sempre pelo hiragana. Então, algumas letras difíceis para os japoneses pronunciarem seriam essas. Os L's, Si, porque aqui no Japão a gente tem o Shi. Então vai virar geralmente o Si vai virar Shi. O V, o japonês não consegue falar V, fica Ba ou fica Va. E os F's que ficam Fa, né? Com o Fu e o A pequenininho. E assim vai. O L, ele vira som de R. Então vai ficar Raura, Lucas. Outra coisa também é o S do final. Por exemplo, o nome Lucas. Não existe uma letra para o S isolado. Então vai usar o Su do Sashi sucessor. Então vai ficar Ru, Ka, Su. Ou, não sei, Ruka, né? Depende de como vão achar que o seu nome deve ser pronunciado. Bom, esse é o vídeo introdutório. Espero que dê para você ter uma noção de como funciona o japonês. Eu vou fazer nos outros vídeos coisas mais detalhadas. Isso aqui é só para você ter uma noção. É difícil porque é totalmente diferente do português, né? Tanto a escrita como a pronúncia, a ordem e organização das frases. Então, um idioma fácil para nós aprendermos é o espanhol, brasileiros, né? Para os brasileiros aprenderem, é o espanhol e o inglês. Para quem sabe japonês, um idioma fácil é o coreano, porque é praticamente a mesma ordem, de palavras e tal. Eu comecei a aprender coreano. Esse é o Hangul. E particularmente, eu achei... Assim, não sei se é porque eu aprendi o japonês primeiro, eu achei muito diferente. Sim, e difícil. Porque são tracinhos mínimos que você vai acrescentando e tal, e mudando. O Hatsuon, a entonação também do Hangul, é bem difícil, eu achei muito difícil. Talvez o japonês pene nas pronúncias. Só pra vocês terem uma ideia, eu não vou ensinar coreano, até porque eu preciso aprender. A gente é A, E, I, O, U no Brasil. No Japão é A, I, U, E, O. No coreano é Aya, Oyo, Oyo, U, Yu, U, I, U, I. Tem umas pessoas que falam que esse U esse aqui é o U do nojinho. Você tem que falar um U. Mas desculpa, é esse aqui. Então, eu acho que o japonês é mais fácil. Mas tem gente que tem facilidade para tudo. Algumas dicas de livros para vocês, de dicionários, para quem quer estudar japonês, quer aprender, às vezes quem já sabe um pouco. Por exemplo, tem o kanji de ten, né?
que é o dicionário de kanjis japonês. Esse aqui é um dicionário normal, que a gente usa na escola, assim, não facilitado. Esse é o dicionário de verdade. Vou mostrar um pouco pra vocês. Ele explica tudo, né? Ele explica o onyomi, o kunyomi, os kakejuns. Só que a explicação das palavras são bem katai, são bem difíceis. Então, pra gente que é estrangeiro, é melhor a gente pegar um kanji de ten, shogakomuki, pra crianças. Que aí, no caso, já muda. Você acha isso aqui no Book Off por 400, 300 ienes. Eu já achei kanji de ten por Hakuen, 100 ienes. E aí a diferença, pra quem não sabe ainda nada de japonês, vai parecer super difícil. Mas pra quem já entende um pouco, já muda bastante. Porque as palavras são bem mais facilitadas e eles não usam muitos kanjis. Eles facilitam bastante mesmo. Então, pra quem tá pegando aí, aprendendo a parte de kanji, é interessante um kanji de ten pra shogakomuki. E compra usado, essa questão da atualização para dicionários não é importante se você não vai fazer faculdade, um curso e tal, porque não tá entrando mais kanjis, né? Talvez atualizem romaji, porque o Japão tá incorporando no vocabulário muitas palavras em espanhol, muitas palavras em inglês. Então, por exemplo, no meu serviço, o meu chefe quer que eu agilize o meu serviço. Em vez de usar em japonês "mochoto hayaku shite kudasai", ele pode falar pra mim "mochoto speedo dashite kudasai". Speedo é speed em inglês. Eu não sou boa em inglês, mas aqui no Japão também, o inglês, a gente tem uma forma diferente de ler, né? Então, no caso, acho que é speed, assim em inglês, né? Vai virar speedo. No caso do katakana, speedo. Então, speedo dashite kudasai, em vez de falar mojoto hayaku shite. Então, às vezes, os dicionários estão sendo atualizados com essas palavras novas. Para quem quer dicionários de palavras mesmo, por exemplo, esse aqui é olha, eu paguei 300 ienes no usados. O preço original é 2.700. Essas coisas aqui no Japão, se você for comprar novinho, é muito caro. Na escola, a gente tem que comprar, né? Assim, quando tá estudando, caro mesmo. Mas para você aprender em casa, não precisa. Esse é um dicionário de palavras normal, tem um monte de palavras em japonês. Não é facilitado, esse aqui é para adultos. Então, se você quiser um kokugo de ten, tem esses também que é para tipo shogakusei muki, né? Aqui no caso é hajimete no kokugo de ten. É para pessoas iniciantes em kokugo. Kokugo seria a língua pátria, é o japonês aqui. Então a gente não tem aula de idioma japonês. Nihongo no Benkyou, não. A gente tem na escola kokugo, língua pátria. No Brasil a gente tem aula de português. Aqui é aula de língua pátria, seria ele. E aí interessante, por exemplo, esse, que ele tem até ilustrações. Então, pra quem tá começando aí, é bem legal, porque ele tem todos os kanjis, ele tem o furigana. Tem mais essa também. Quando a gente vai colocar a forma de ler de um kanji, a gente chama o hiragana, que tá escrito de furigana. Então, deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, aqui tá Kaji no genin wa nan desu ka? Qual é a causa do incêndio? E aqui tá Kaji, tem o furigana, e o genin também, que é o kanji. Então, melhorando isso. Kaji.
esse é o kanji de incêndio. Então nós temos a forma de escrever kaji em kanji e nós temos a opção de escrever em hiragana. Só que quando você tem um kanji e você tem o hiragana em cima, mostrando o que esse kanji significa, como é a forma de ler esse kanji, a gente chama de furigana. Furigana. O R não seria um ru, né? Não um ru. Não seria. Seria meio de, sei lá, F, R, a pronúncia furigana. Você pega e assopra. Furigana. E, por exemplo, quando a gente vai escrever as palavras em japonês, em romaji, existem regras também. E então, por exemplo, kaji, que é incêndio, eu não posso escrever com dei. Se eu escrever isso, o japonês vai perguntar o que é isso. Geralmente, alguns podem entender, outros não. Então, a forma certa é escrever com ji, kaji. Agora, se eu for escrever sem kanji normal e eu usar essas mesmas letras, só que numa frase normal, eu vou chamar isso de hiragana. No caso, num texto, eu vou chamar isso aqui de furigana, porque tá ensinando como você lê um kanji. E os dicionários facilitados, a vantagem deles é que tem o furigana em cima. Se você não sabe como ler aquele kanji naquela frase ou nunca viu, tem o furigana para facilitar. Então, gente, eu fico por aqui. Eu sei que é bastante informação, mas japonês é isso. Se você estudar com calma, você consegue, com dedicação, claro. É interessante que você também se esforce para aprender o Hatsuon, que é a pronúncia, né? Às vezes você sabe falar muito bem o idioma, mas você não se atenta pra pronúncia certa, né? Então é interessante se você puder pegar bem certinho, não sei, aulas, se você não tiver ninguém para aprender, colocar no Google Tradutor a palavra e apertar naquele ícone de somzinho lá que sai a pronúncia da mulher falando em japonês lá. A pronúncia certa. Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e eu aceito sugestões, perguntas, coisas que vocês querem aprender em japonês, indicação de métodos para estudo. Quem tá aqui no Japão, é legal fazer o Nihongo no Ryokushiken. Eu tô devendo um vídeo falando sobre o que é isso, eu sei, eu vou gravar, eu prometo. Mas é legal se você estudar certinho e conseguir um título, que é o teste de proficiência em japonês, o Nihongo no Ryokushiken. Ele é realizado 2 vezes por ano aqui no Japão e ajuda muito quando você vai conseguir um emprego e para testar o seu nível de japonês. Então as pessoas perguntam, qual que é o seu nível de japonês? Eu não sei dizer se é 50, se é 60, sei lá, mas eu tirei o título 2. Então eu tenho o Nihongo no Ryokushiken N2. Agora, os testes de proficiências antes eram Ikkyu, Nikkyu, Sankyu, Yonkyu. Agora dividiu, são 5 níveis, do básico pro mais avançado, N5, N4, N3, N2 e N1. E o que eu tenho é o N2. E se Deus quiser, ano que vem, eu vou conseguir o N1. E é isso aí, outro dia eu faço um vídeo sobre o Nihongo no Ryokushiken explicando certinho. Até mais!